Alô, meus alunos do segundo ano, Márcio Macedo com vocês, mais uma vez. Essa semana vocês estão fazendo a minha P1 do segundo trimestre. E eu escolhi como matéria para cobrar da avaliação de vocês determinantes e pirâmides, tá ok? Então vamos dar uma revisãozinha rápida, básica, sobre esses dois assuntos. E a maneira que eu escolhi para fazer isso foi resolvendo alguns exercícios do livro de vocês. Então acompanhem a resolução, verifiquem como nós vamos buscar a maneira de calcular esses determinantes e o valor dessas pirâmides. Bom, atividade para a sala, o primeiro exercício determinante de vocês que está lá. Calcule o seguinte determinante. Eu tenho a matriz A, 2, menos 5, menos 6 e 7. Como é que eu calculo o determinante de uma matriz de ordem 2? Basta fazer o produto das suas diagonais, lembrando que para baixo eu mantenho o sinal, para cima eu troco. Então 2 vezes 7, 14, 6 vezes 5, 30, então 14 menos 30, menos 16 é a primeira. A segunda, como eu tenho 3, é uma matriz 3 por 3, então eu calculo de que forma? Repito as duas primeiras colunas, então ao lado vai ficar ali menos 8, vou repetir aqui, menos 8, depois menos 8, 7 e 1, depois 1, menos 6 e 1, faço o produto das diagonais somando, certo? Depois faço para cima com valor trocado. Não posso esquecer que para cima sempre irá trocar o valor, correto? Não esqueçam disso, hein? Bom, fazendo esta conta, então eu tenho o menos 8 vezes menos 6 vezes menos 1 dá menos 48. Depois, 1 vezes 2 vezes 1 dá 2. Depois, 5 vezes 7, 35 vezes 1, tá? Então, eu posso também fazer assim, tá ok? Ó, 1, 2 e aqui, depois 7 e aqui, correto? Basta eu fazer assim também da mesma forma para poder calcular o determinante, tá? Depois para cima eu tenho que trocar o sinal. Então, 1 menos 6 e 5 vai dar menos 30. Então, menos 30, então neste caso eu vou trocar, dará mais 30. Depois, 1 vezes 2, vezes quem? Vezes, ó, 1 vezes 2, 2, vezes menos 8, menos 16. Menos 16 passa a dar mais 16. Depois, 1 vezes 7 vezes 1, que vai dar menos 7, já que é menos 1. Menos 7 passa a ser mais 7, então o determinante dá 42. Correto? Já uma matriz de 4 por 4, eu tenho que resolver aplicando o Chió. Como é que eu aplico o Chió? Eu tenho que escolher aquela matriz. O primeiro cara, o A11, ele tem que ser igual a 1, certo? E aí como é que eu vou fazer isso? Eu vou suprimir essa coluna para trazer uma ordem dela para baixo, e a próxima ordem vai ser quem? Como é que eu vou fazer a próxima matriz? Vamos lembrar lá. Suprimindo esse cara, então esse cara aqui vai ser 1, mais 2 vezes menos 1 vai dar, ó, 1, não esqueçam disso aqui, ó, esse 2 vezes menos 1 dá menos 2, correto? Depois, 3, 2 vezes 0 vai dar 0, então vai dar 3 menos 0. Depois, menos 1, 2 vezes menos 2, 2 menos 1 dá menos 2. Então, troco menos 2, menos 1 com menos 2, menos 2, vai dar 2. Então, aqui eu tenho 1. Depois, 2, 0 vezes menos 1 não vai alterar, já que 0 não altera. 1, 0 vezes 0 não altera. 0, menos 0 vezes também não vai alterar. Depois, menos 0, menos. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, certo? Como é menos, fica menos 1. E aí eu vou fazendo. Depois que eu chego neste cara aqui, eu faço determinante 3 por 3. Diagonal, 3 vezes 0, 1, certo? Esse tudo para baixo, que nem eu já fizemos. Depois, todos os outros para cima. Então,
O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é a questão de quando eu for uma matriz 4 por 4, eu tenho que fazer XO. E eu faço XO como? Para eu poder fazer XO, o A11 tem que ser igual a 1. Se não for, eu troco de linha, troco coluna, não esquecendo que cada vez que eu troco, eu altero o sinal do meu determinante, é uma propriedade que a gente já estudou, certo? E aí eu reduzo esse cara 3 por 3 para poder fazer a conta. Então, ó, eu tenho outro exercício aí bem interessante que é de vocês lá, ó. Seja f de r e r uma função definida por x vezes x menos 1. O valor determinante da matriz f de 0, f de 1, f de 2, f de 3, e por aí tá. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu tenho que calcular as f's, para depois saber a resposta. Então, f de 0 vai dar, se é 0 vezes qualquer coisa, é 0. Não tem discussão, vai dar 0. Depois, o f de 1 vai dar 1, 1 menos 1 é 0. Então, qualquer coisa vezes 0 também vai dar 0. O f de 2, 2 menos 1 dá 1. 2 vezes 1, 2. Então, já tenho o valor. E vou calculando os valores das f's e chego à minha matriz. Quando eu chego à minha matriz de 3 por 3, eu vou calcular o determinante. Para baixo, ó, 2 vezes 0 vai dar 0. 0 vezes 6 vezes 2 também vai dar 0. E aí, 6 vezes 0 vezes 2 também 0. Botou 0 na parada, não tem jeito, é 0. Correto? Vai sobrar os caras para cima. Que é quem? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, para cima, menos 8. Depois, 6 vezes 6, 36 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Vezes 12, 0. Também acabou. Então, sobrando apenas o menos 8, que é a letra E, que é a resposta possível. Então, ó, lá da atividade proposta, eu já tenho que calcular o determinante da matriz 0, 1, menos log de 2, 8. Ih, caraca, Márcio, você botou log na parada. Gente, não se assustem. Então, primeira coisa, eu tenho que resolver quem são esses caras para ir calcular a minha matriz. Por exemplo, ó, seno de π sobre 3, 180 dividido por 3 dá 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Calculo lá e boto lá. Da mesma forma, cosseno de π sobre 3 vai dar meio. Só que é menos, então dá menos meio. Ok? Show de bola? E quando eu coloco lá menos o log de 2, de 8 na base 2, então, ó, log de 8 na base 2 é 3, já que 2 a terceira dá 8. Como é menos, dá menos 3. Então, nada muito diferente. Se assusta aí com o nome, mas a conta é bem fácil. Depois é só fazer o determinante. Diagonal dá 0. Depois, 1 vezes 1 meio vezes menos 1 meio. Certo? E por aí vai, gente. Vamos fazer as continhas. Nada vai ficar tão diferente assim. Simplesmente, você terá que fazer a nossa continha antes de fazer o determinante. Tá? Show de bola? Então, na atividade para a sala de vocês, do capítulo de propriedade determinante, sabemos que A e B são matrizes quadradas de mesma ordem e que determinante de A igual a 5, determinante de AB igual a 60, calcule o det de B. Bom, olha só, a propriedade determinante. Se eu tenho que determinante de AB é igual ao determinante de A vezes determinante de B, se uma é 5 e o resultado é 60, qual é o número que multiplicado por 5 dá 60? Pelo amor de Deus, né? Aí, vamos lá, basta fazer a conta e saber que dá 12, sem nenhum mistério. Outra propriedade que eu tenho lá são os elementos característicos da matriz de Vandermonde. Então, o exercício número 5 é uma matriz de Vandermonde. Por quê? Porque os valores da partir da terceira linha são propriedades exponenciais, são exponenciais da segunda linha, já que a primeira é formada por elementos de 1, o cara característico é a segunda, e a partir desta terceira linha é sempre algum expoente da linha anterior. A terceira linha é o quadrado, a outra linha é o cubo, e quando eu faço a matriz de Vandermonde, eu não preciso, ela pode ter N número, não precisa ser 4 por 4, 5 por 5, 10 por 10. A maneira de eu calcular o determinante dela, eu pego a característica dela e vou fazendo a conta aqui, ó.
Então vai dar x menos 7 menos 2. Depois, menos 5 menos 2, menos 5 menos x menos 7. Depois 4 menos 2, 4 menos x menos 7, 4 menos 5. Ok? Faço essa conta e aí eu tenho todas as minhas respostas possíveis, calculando o produto, já que é o produto, não esqueçam que é esse vezes esse, vezes esse, vezes esse, dará 54. Show? Pirâmides. O que eu vou cobrar de vocês de pirâmides? O básico, tá? Não vou nada muito mirabolante nesse primeiro momento, não. Então, ó, eu tenho lá, quando a área de base de uma pirâmide quadrangular regular de 12 metros de altura mede 100 metros quadrados, sua área total, então quero calcular a área total da pirâmide. A área total da pirâmide é a área da base mais a sua área lateral. A área da base, se é uma pirâmide quadrangular, é um quadrado. E a área lateral são 4, então, triângulos. Então, basta fazer a continha. Se A ao quadrado igual a 100, então o lado vai valer 10, né? Se a área da base vale 100, então, quem que dá 100? 10 vezes 10 dá 100. Calculando esse valor, eu consigo calcular a minha, e a altura vale 12. Então, 5, 12, por Pitágoras, G vale, o apótimo, no caso, vale 13. Calculando isso, calculo a área do triângulo, e aí eu tenho minha área total para ser feita. Certo? A próxima aqui é uma pirâmide hexagonal. Como é que eu vou calcular o apótema desse cara? O apótema é igual à altura do triângulo equilátero de lado 4. Por que lado 4? Ele está dizendo para você quanto vale. Então vai dar 4 raiz de 3 dividido por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2 raiz de 3. Aí a letra B. Calcular o apótema da pirâmide, que nada mais é do que a altura do triângulo que lá está. Então, basta por Pitágoras, eu calculo G igual a raiz quadrada de 21. Na letra C, a aresta lateral, uso Pitágoras no triângulo VOD, e aí eu calculo a aresta lateral, que vale 5. E a área total vai ser a área da base, que é a área de 6 triângulos equiláteros, mais a área dos 6 triângulos laterais que lá estão, ficando desta forma que aqui está, certo? A área total desta forma que aqui está, a área da base mais a área lateral, ok? Bom, na próxima aqui, ó, atividade para sala, uma pirâmide de base quadrangular, tá? Então, a aresta lateral da pirâmide mede 17. Qual é o seu volume? Volume, como é que eu calculo o volume? A área da base, da pirâmide, né? Do prisma não. A área da base vezes a altura dividido por 3. Então, faço a conta, calculo a altura através de Pitágoras, achei a altura. Então, ó, a área da base vezes a altura, dividido por 3, vai dar 640, ok? Da mesma forma, qualquer outra pirâmide que tenha, vai calcular da mesma forma que eu tenho. Então, se eu tenho pirâmides inscritas ou não, não importa, tá? Ó, beijo no coração, até a próxima, estudem bastante, espero que vocês tenham uma boa nota na minha prova, tá? Fiquem com Deus.